Olá, está começando mais um Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e o tema de hoje é a educação pública de Mato Grosso, um assunto que impacta milhares de estudantes no estado. E para falar sobre isso, a gente recebe hoje Alan Porto, engenheiro civil, gestor público e atual secretário de Educação de Mato Grosso. Com vasta experiência em gestão pública, ele está à frente da pasta desde novembro de 2020. Seja bem-vindo, secretário. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui no Agora Pode. Primeira vez que eu participo desse podcast. Quero agradecer o convite, tá, Elone? E dizer que para mim é motivo de felicidade estar aqui hoje falando sobre a educação e um tema importante, né, para o nosso estado, um estado que vem crescendo de forma muito acelerada. E a educação é o grande propulsor, né, dessa economia, porque é através da educação que a gente leva conhecimento para os nossos jovens, é onde a gente leva oportunidades e é onde a gente garante um crescimento sustentável do estado de Mato Grosso. Eu que agradeço, secretário. Inclusive, né, Mato Grosso tem alcançado aí números expressivos nos últimos anos. E para começar, eu queria que o senhor fizesse um panorama geral. Quais que são hoje os principais avanços e também os maiores desafios da rede estadual de ensino? Vocês se lembram, e o governador já falou isso muitas vezes, o Mauro, eu também já falei algumas vezes, em 2019, o estado de Mato Grosso vivenciava uma calamidade financeira, né? E na educação não era diferente, devendo servidores, devendo fornecedores. Eu me lembro de uma situação muito emblemática, que foi a questão das escolas de lata, né? Até que foi uma notícia veiculada em toda a mídia nacional, saiu no Fantástico, onde mostrava aquelas escolas, né, que não tinha nenhuma infraestrutura adequada. Então a gente tinha problema de infraestrutura, tinha problema de atrasos salariais, N situações. Depois nós tivemos a pandemia, né, em 2020, 2021, que agravou mais ainda os problemas educacionais do estado de Mato Grosso, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E a gente começou a trabalhar numa política estratégica. A gente não tinha uma política educacional estruturada, né? Uma política que tivesse oportunidade dos profissionais e dos estudantes participarem. Então, nós criamos a Educação 10 anos, fizemos aí 1.500 entrevistas. É uma política educacional de Estado, porque ela perpassa por várias gestões, né? Hoje essa política pública ela está no PPA, está no orçamento da secretaria. Então ela tem como objetivo colocar a educação do estado de Mato Grosso entre as melhores do Brasil. Nós éramos a 22ª educação, fomos para a 8ª melhor educação de acordo com o último resultado do IDEB. O IDEB é a prova que é aplicada em todos os estados, em todos os municípios, que mede o resultado da educação do Brasil, né? E graças a Deus, com o esforço de muita gente, né, eu digo que na educação não existe trabalho individual, existe um trabalho coletivo, né, da sociedade, da família, dos profissionais da educação, dos professores, dos estudantes. Então, com todo esse esforço, com todo esse engajamento, motivação da rede, nós conseguimos alcançar esses resultados. Eu gosto até de brincar, fazendo uma comparação com a tabela do Campeonato Brasileiro. Lá em 2019, a gente estava no rebaixamento. Né? Hoje nós somos a 8ª melhor educação, estamos ali na Libertadores. Mas a gente não quer chegar só na Libertadores, a gente quer ser campeão brasileiro. E esse ano nós vamos ter prova do SAEB, que vai ser realizada agora na última semana de outubro, onde vai medir os resultados do 5º, do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. E a nossa meta é chegar entre as 5 melhores educações. A gente não tem só meta de ensino médio, a gente tem meta de alfabetização também. E o estado de Mato Grosso avançou 14 posições na educação dos anos iniciais na alfabetização, que é uma política que é executada pelos municípios. Tanto é que essa semana, na segunda-feira, o nosso governador Mauro Mendes foi homenageado no Senado Federal, né? Os 5 melhores estados foram homenageados que mais avançaram. Como o estado avançou 14 posições, foi lá condecorado, né? com as medalhas, enfim. Isso é um reconhecimento, né, a todos os professores, a todos os profissionais da educação, prefeitos, secretários municipais, que têm feito o dever de casa, têm feito o trabalho certo, adequado, correto. E por que é importante alfabetizar uma criança na idade certa? É importante porque aquela criança ela atinge um nível de fluência
de leitura, de escrita adequado para aquele ano. E tem uma pesquisa muito interessante que foi feita aí por os especialistas da educação no Brasil, onde afirma que uma criança alfabetizada na idade certa, ela tem 80% de chance de ingressar numa universidade federal. Então, quando ela atinge uma fluência adequada, quando ela sabe fazer as operações simples matemáticas, a chance dela concluir o ensino fundamental numa proficiência adequada e finalizar o ensino médio de forma adequada, a chance de ingressar numa universidade é muito grande. Então, por isso que é tão importante a gente investir nessa política pública, e para isso a gente tem um programa Alfabetiza, onde entrega para os municípios material didático, formação dos professores, trabalha também com o sistema de avaliação, que é o Avalia Mato Grosso, né? A gente tem um incentivo também de CMS educacional, aqueles municípios que mais alfabetiza na idade certa, ele tem um incremento no ICMS que pode chegar até 10%, né? Então, isso é importante porque demonstra aí e incentiva os municípios a montar um bom time, a montar uma boa equipe, a trabalhar uma formação continuada adequada, e tudo isso quem ganha são as nossas crianças que têm um ensino de qualidade na sala de aula. Então, a gente trabalha com esses indicadores. A gente também tem a questão da educação técnica profissional, que é uma meta que o governo busca atender de uma forma acelerada, porque o jovem de hoje em dia, a gente fez uma pesquisa e 82% dos jovens querem ingressar num curso técnico, querem ter o primeiro emprego. Então, nós temos hoje o ensino médio, onde oferta para ele não só o currículo básico, mas também a chance de ele fazer um curso técnico. E esse curso técnico, a gente tem parcerias, né, com o Sistema Fiente, com o Senai, com o Senac, com a CCTES, com o IFMT, né? Então isso oportuniza ao jovem, ao longo do ensino médio, ter o diploma do ensino médio, ter também um diploma de ensino técnico profissional, que dá oportunidade para ele ingressar no mercado de trabalho. Então a gente trabalha com esses principais indicadores de alfabetização, indicadores do ensino médio, do Fundamental 2 e indicadores da educação técnica profissional. Um trabalho de muitas mãos, né? Inclusive, Mato Grosso superou a meta de alfabetização prevista para 2024, atingindo mais de 60% das crianças alfabetizadas até o fim do segundo ano do ensino fundamental. O que representa para o Estado, né, esse resultado, e quais que foram as principais estratégias adotadas para chegar até aqui? E olhando já para frente, há uma meta ousada de 80% até 2030. O que está sendo planejado para garantir essa evolução ano a ano, né? Luana, esse indicador ele é importante acompanhar. É um indicador que foi criado pelo Ministério da Educação, onde identifica quais são os parâmetros. O que é uma criança alfabetizada, né? Então, definiu uma pontuação mínima e definiu os parâmetros adequados. E com isso, o estado de Mato Grosso, ele tinha uma meta de 59% das crianças. E nós ultrapassamos essa meta, inclusive mudamos de nível. E o que é interessante? O que o estado está ajudando os municípios? Na formação do professor, nós temos um material didático específico, tanto material para o professor quanto material para o aluno do primeiro e do segundo aninho. A gente, além de avaliar, a gente apresenta para cada município quais as escolas que estão com dificuldade, né, as crianças, turma por turma, aluno por aluno, e entrega para o município com toda a orientação técnica e toda a assistência técnica, para dizer para ele assim, ó, município, você precisa intervir no João, na Maria, você precisa intervir naquela turma, naquela escola. Então dá todo o diagnóstico da rede municipal e dá toda a orientação da formação do professor, de qual a prática pedagógica mais adequada para garantir essa alfabetização. Então, depois que nós colocamos em prática essa política pública, nós saltamos rápido, muito acelerado. Só para você ter uma ideia, em 2021 a gente alfabetizava 47% das crianças. Então, nem 50% das crianças eram alfabetizadas. E hoje a gente chegou na taxa de 61%, e nossa meta, como foi bem colocado aí, é 80%, a nossa meta é 100%. A gente quer garantir que todas as crianças do estado de Mato Grosso sejam alfabetizadas na idade certa. Nós não vamos deixar nenhuma criança para trás. Para isso, a gente está fortalecendo o nosso programa. Existe incentivo também para as escolas. Todos os anos a gente premia as 100 melhores escolas do estado de Mato Grosso, os 15 melhores professores e professoras alfabetizadoras, os 15 melhores estudantes, e a gente também apoia aquelas escolas, porque a gente entende que aquelas escolas que não tiveram condições de ter bons resultados, ela precisa de apoio.
Então ela recebe apoio financeiro e essas 100 melhores escolas, elas apoiam as 100 piores. Para quê? Quais são as práticas que aquela escola teve? O que ela fez de diferente para atingir? Então troca essas experiências. Então ela adota uma escola que não teve bons resultados. Então isso é muito legal. E essa meta aí é para quando? De 100%, Bom, né? Porque... ali colocou até 2030, 80%, né? Mas até 2030, hoje nós estamos em 2025, mais 5 anos pela frente, a gente quer chegar a 100% das crianças alfabetizadas. Então isso é um compromisso, é um direito da criança. Nós temos excelentes profissionais, excelentes professores comprometidos, né? A gente tem valorizado esses profissionais dentro das condições que o estado de Mato Grosso pode oferecer. E eu cito um exemplo, nós tivemos uma política de entregar para os professores da rede estadual um computador, um notebook, né, pacote de internet, Chromebooks para os estudantes da rede estadual. Então essa mesma política pública, nós fizemos isso também com os professores da rede municipal. Então todos os professores que são efetivos, estão dentro de sala de aula, nós entregamos o notebook, entregamos Chromebooks também para os estudantes do 5º aninho. Então é levar uma tecnologia onde o estudante também possa ter essa oportunidade de ter contato, né, com essas ferramentas, com essas plataformas educacionais, plataformas de leitura, onde o professor também tenha condições de elaborar um planejamento de aula mais dinâmico, inovador, e com a tecnologia é possível levar uma aula mais atrativa. Então é isso que a gente tem trabalhado em parceria com os municípios. O senhor falou um pouquinho sobre também Mato Grosso ter alcançado uma nota muito boa no IDEB, né, que saltou do 22º para o 8º lugar nacional no ensino médio. O senhor acredita que o estado está preparado para cumprir a meta de estar entre as 5 melhores redes públicas do país até o ano que vem? Ou vai demorar um pouquinho mais? Sim, nós temos condições de alcançar esses resultados. Lembrando que a nossa política, o Educação 10 anos, a meta de chegar entre as 10 melhores do Brasil era 2026, ano que vem. E 2032, no último ano dessa política, era para chegar entre as 5 melhores educações do Brasil. Porém, né, no IDEB de 2023, que foi o último IDEB, a gente ultrapassou essa meta. Né? Chegamos ao 8º. Então o governador olhou, bom, a meta foi cumprida, então vamos dobrar a meta, vamos ajustar essa meta. E assim foi feito. Então nós calibramos a nossa meta, né? Uma meta que era para chegar em 2032, nós adiantamos para chegar nesse ano. 2025 nós vamos fazer a prova. Esses resultados serão divulgados meados de julho, agosto do ano que vem, né? O INEP, o MEC faz a correção das redações, faz a correção de todas as provas, de todas as terminalidades. Isso leva tempo, porque a gente está falando aí de milhões de estudantes do Brasil inteiro, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. Então, saindo esses resultados, a gente está muito confiante. Trabalhamos uma estratégia de formação dos professores, dos estudantes. Lembrando que a gente avalia 2 componentes curriculares, que é matemática e língua portuguesa. Então, eu acredito muito na qualidade do nosso professor e na qualidade do nosso estudante e tenho certeza que a gente vai ter bons resultados. Falando agora sobre estrutura. Os novos colégios estaduais integrados chamam, né, a atenção pela proposta moderna, sustentável e acessível. Em Várzea Grande, por exemplo, estão sendo investidos 157 milhões em 7 unidades até o ano que vem. Como que surgiu esse modelo? De que forma que ele contribuiu para melhorar a qualidade da educação e o bem-estar dos alunos? Há planos de expandir esse formato para outras regiões do estado? Bom, o estado de Mato Grosso ele vem fazendo uma revolução na infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, né? Na parte da tecnologia, nós entregamos Chromebooks para todas as escolas, para todos os estudantes, internet para todos os estudantes, plataformas educacionais de matemática, língua portuguesa, língua inglesa, formação dos professores. Então, hoje, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, hoje Mato Grosso tem a rede estadual mais bem equipada do Brasil, tanto em plataformas, quanto em tecnologia, quanto em formação. Isso é reconhecido pelos especialistas, pelos indicadores que o Ministério da Educação acompanha. Então o Estado investiu muito forte. Além disso, o Estado investiu na infraestrutura física. Eu mencionei aqui no início da entrevista que Mato Grosso ficou conhecida como escola de lata. Infraestruturas precárias
escolas sem quadra poliesportiva, sem biblioteca, sem laboratório, sem refeitório adequado. Fizemos muito. É claro que ainda tem coisas para fazer. A gente não é num passo de mágica que a gente vai resolver todos os problemas da educação. São 628 escolas, a gente atende 320 mil estudantes e 40 mil profissionais. Mas é importante mencionar que dessas 628 escolas, mais de 350 já passaram por uma melhoria de reforma, de reconstrução, né? São mais de 200 convênios que a gente tem assinado com os municípios para a construção de escola municipal, escola estadual. São investimentos de mais de R$1 bilhão. Mas em vez de a gente ficar falando de números aqui, é importante a gente mencionar por que da escola SEI, que é o Colégio Estadual Integrado, né? Os nossos profissionais de engenharia, de arquitetura, quando foi pensar nessa nova arquitetura, foi pro chão da escola. Foi conversar com o estudante, foi conversar com o professor, com o diretor, com quem toca a educação do Estado, para entender qual era o melhor ambiente, qual é o melhor fluxo da escola, o acesso, quais são os equipamentos de esporte que uma criança precisa para se desenvolver de forma integral. Então a gente fez essa escuta ativa dos profissionais da educação e fizemos o mais moderno projeto de escola já produzido no estado. Então é uma escola que tem piscina semiolímpica, é a escola que tem vestiário, é a escola que tem quadra poliesportiva oficial para várias modalidades, é a escola que tem laboratório maker com o nosso programa do Profissão 4.0, laboratório de ciências, salas amplas, climatizadas, é uma escola onde você tem um amplo refeitório que funciona com espaço de multiuso, um espaço para a sala de professores acolhedor. Então é uma escola moderna, é uma escola para o nosso estudante do século XXI. Tanto é que é um investimento. É uma escola que todos os alunos merecem, sonham, né? Merecem e sonham, que isso não é mais sonho, já é realidade, que nós já entregamos 7 escolas como essa, em Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso. Nesse momento, Elone, tem mais de 30 novas escolas sendo licitadas. Né? A gente está falando de orçamento na ordem de 650 milhões. Então tem escola em Rondonópolis, tem mais escolas em Várzea Grande, tem escolas em Cuiabá, Cáceres, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Os principais cidades com maior número de estudantes tem. Então estou falando de Pontes Lacerda, Campo Novo do Parecis, que eu lembro aqui de cabeça, mas tem outro, Aripuanã, que tem a previsão Barra de do Garças. Né? Por quê? Porque são escolas que atendem até 1.700 estudantes. Então são escolas onde tem uma quantidade de atendimento muito forte, né? E essas escolas com padrão de qualidade, a gente abre elas aos finais de semana, que é chamado Escola da Família, que às vezes naquele bairro não tem nenhuma infraestrutura adequada, como uma piscina, como uma quadra, como uma quadra de areia. Então a ideia é abrir aos finais de semana para que os pais, os profissionais e os estudantes possam utilizar aquela infraestrutura adequada. Então aí tem a intenção de expandir, né, como o senhor disse. Sim. Tem alguma meta, assim, de quantas escolas? 40 novas escolas. Já entregamos 7. Para o ano que vem? Sim, já entregamos 7 e nós estamos licitando. Nesse momento tem 18 licitações abertas. Essas 18, nós já temos 7 escolas com empresas vencedoras. Infelizmente, era para ter 10. Infelizmente, nós tivemos 3 escolas que deu processo deserto, quer dizer que não apareceu empresas. A gente tem que ressaltar isso aqui. Mato Grosso é um canteiro de obra. Então, obra de construção civil, obra rodoviária, obra de pavimentação, tem passado por um apagão de mão de obra. O Estado vive pleno emprego. Então, as empresas da construção civil, ela está tendo dificuldade de contratar porque não tem mão de obra. Então, tentando trazer de fora. Para você ter uma ideia, essas escolas são todas pré-moldadas, pré-fabricadas, porque é mais fácil o processo construtivo, tem menos contratação de mão de obra para a gente tentar otimizar e leva menos tempo. Uma escola dessa, estou falando de quase 5 mil metros de área construída, 20 milhões de reais de investimento cada um, 8 meses para a construção. Então, assim, é um tempo curto, mas só é possível fazer porque a gente adotou essas tecnologias construtivas para facilitar a construção, menos mão de obra e uma obra mais acelerada. Então, essa é a ideia. Né, já entregamos 7, como eu mencionei, tem mais 33 que serão entregues, todas elas serão licitadas e iniciadas no ano de 2025, 2026. É claro que muitas delas serão entregues em 2026, 2025 tem escola para a gente entregar ainda em Sorriso, pode ser que uma ou outra dê deserto, como aconteceu agora em Várzea Grande.
A escola no Jardim Glória e São Simão, que é uma retomada de obra e uma construção nova. Não apareceu nenhuma empresa. Aí estamos tendo que novamente republicar o processo. Aí é burocracia, leva tempo. Então, com paciência, a gente vai conseguir licitar todas elas. Dessa em Várzea Grande estão inclusas nas 7, né? Sim. Dentre as 7, 2 foram dados desertos, aí a gente vai republicar o processo. Outro tema importante, né, a ser debatido é a valorização dos profissionais da educação. A SEDUC realizou recentemente a segunda fase do consórcio público, que vai ofertar 1.500 vagas para professores no próximo ano. Qual que é o foco desse concurso e como que o senhor avalia o impacto da lei da hora-atividade na melhoria das condições de trabalho dos docentes? Bom, a questão do concurso é um projeto que está já há algum tempo na Secretaria de Estado de Educação, e nós decidimos que todo concurso ele vai ser em cima de vagas livres. Não vai ter mais aquela questão dos cadastros de reserva. Faz concurso para aquela demanda que realmente precisa ser atendida. Então isso foi dialogado com o governador aprovou, concordou, e nós realizamos o concurso da SEDUC. Inovamos, né? Porque agora ele tem algumas etapas. Ele tem a prova escrita, ele tem a prova prática, ele tem a dissertação. Então são 3 etapas, tanto é que a prova prática, que foi a última etapa, foi realizada agora no dia 12 de outubro. Por quê? Porque a gente quer contratar um profissional de altíssima qualidade, né? Porque um profissional dentro de sala de aula gabaritado, de qualidade, o nosso estudante vai aprender melhor. Então as 1.500 vagas que nós disponibilizamos para a rede, todas serão contratadas já no início do próximo ano, em fevereiro, na próxima atribuição. Né? Então, definimos também um calendário. A cada 2 anos, a Secretaria de Educação vai estar realizando concurso, e todo concurso que será realizado, nós iremos chamar 100% dos nossos professores. Então, isso é uma valorização tão esperada, né, pelos profissionais da educação, professores que já estão na nossa rede, que são professores de contrato temporário, com a oportunidade de efetivar. Mas a gente tem feito várias outras coisas para valorizar a carreira do docente. Né? Hoje, o estado de Mato Grosso, profissional de 40 horas, recebe mais de R$ 7.400. Né? A gente paga muito acima do piso. Hoje o piso do professor está na casa aí de R$ 4.300, quase R$ 4.400. O estado de Mato Grosso paga R$ 7.400, R$ 3.000 a mais. Comparado com outros estados, Mato Grosso hoje tem o 3º melhor salário do Brasil. É claro que a gente quer continuar valorizando, né? Para isso nós colocamos a gratificação por resultado, que dá a chance do professor ganhar até um 17º salário. Imagina, ele tem um 13º, ele tem a chance de ter o 14º, 15º, 16º e o 17º salário. Não só o professor, mas todos os profissionais da educação, de todas as carreiras, tanto técnico, apoio, o professor, o coordenador, o secretário, o diretor, todos os profissionais. Tem algumas regras para que isso aconteça, né? Tem a questão do absenteísmo, tem a questão da formação, tem a questão que toda escola tem uma meta de aprendizagem, tem a questão da formação dos profissionais. Então são 4 parâmetros que o professor ali, conseguindo cumprir essas metas, ele pode ter esses resultados, esse bônus no final do ano. Então nós estamos no 3º ano, isso tem sido aí muito comemorado pelos profissionais da educação, porque é um recurso que entra ali significativo, que ele pode ali, né, os planos que ele fez ali durante o ano, né, trocar de carro, viajar, né? Os profissionais aí sonham com várias coisas. Então isso é importante. Além disso, vale mencionar também a questão da hora-atividade. Né? O profissional ele realizava a hora-atividade dele 100% na escola. E aí nós dividimos, tem aquela atividade individual e atividade coletiva. A atividade coletiva ele continua trabalhando dentro da escola, que é a formação ali em serviço entre os pares, e aquilo que compete individualmente, que é fazer o plano de aula, lançar as faltas, corrigir os trabalhos, lançar a presença, isso são atividades individuais. E tudo isso acontece hoje dentro da plataforma Plural, de forma online. Então, como o professor tem um computador dele, tem acesso à internet, tem as plataformas da SEDUC, então ele pode fazer isso de qualquer lugar. Então, a gente tira um peso das costas do professor, né? Porque às vezes ele está na sala do professor ali, às vezes não comporta aquela quantidade, às vezes não é um ambiente muito adequado, né? Muita gente conversando ali dentro daquela sala, então ele consegue concentrar num lugar que pode ser na casa dele ou onde ele achar melhor. Pode continuar na escola? Sim, pode continuar na escola, mas a gente deu liberdade e autonomia para o professor fazer essa hora atividade da onde ele achar melhor.
Vamos falar agora sobre as escolas cívico-militares. O Estado ele tem apostado, né, nessas escolas. Hoje já são 101 unidades e atendendo mais de 80 mil estudantes. Mesmo com o fim do financiamento federal, o Mato Grosso tem conseguido manter e até expandir essa rede. Como que isso tem sido possível? E por que insistir nesse modelo, mesmo sem apoio financeiro da União, é importante? O apoio financeiro da União foi só uma escola, né, que nós tivemos lá em Cáceres. Depois que terminou o fomento do governo federal, o Estado assumiu. E o que nós percebemos nessa escola lá de Cáceres? Que os resultados de busca ativa, diminuição da evasão escolar, melhoria na aprendizagem, a escola tornou mais atrativa. Então o que nós decidimos fazer? Uma consulta. E nessa consulta nós tivemos 242 respostas, ofícios. Oficial. Pai, professores, escolas, prefeitos, vereadores, deputados, família, solicitando escola cívico-militar no seu município. Então, é claro que a gente não tinha condições de atender 242 escolas. Então, a gente fez um processo, fizemos uma lei, passamos na Assembleia, foi aprovado, onde uma escola que vai ser transformada em cívico-militar, a gente olha o contexto social, a questão da violência, se é uma escola onde tem um índice de evasão escolar muito grande, se tem um índice de violência escolar muito grande. Então tem os requisitos dentro da legislação e nós fizemos uma consulta na nossa rede, identificamos quais eram as regiões onde tinha maiores problemas de vulnerabilidade social e de violência, fizemos um processo seletivo, porque todos os profissionais que são contratados nessa escola são profissionais da reserva, pode ser da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro. Então fizemos esse processo seletivo, conseguimos ter aí uma boa participação. Com isso, a gente foi escutando as escolas que tinham interesse. Então depois dessa primeira escuta, nós colocamos em votação, conforme a legislação, a gente consulta os pais e consulta os estudantes, e 102 e 101 escolas, que agora são 103. Ontem nós anunciamos mais duas, que é Antônio João em Poconé e André Avelino na região do CPA aqui em Cuiabá, que foram escolas que passaram pela escuta dos pais e os pais concordaram juntamente com os estudantes de fazer essa mudança. Resultado dessas escolas cívico-militar tem sido um sucesso. Tenho conversado com professores, com diretores e com estudantes. E o depoimento deles, o testemunho, é muito igual, no sentido de falar que a escola tornou mais organizada, acabou as violências, brigas, né? A escola, o professor tem mais autonomia para trabalhar, os agentes, os monitores que ficam nos corredores fazendo acolhida, ordem unida, despertando ali a questão da disciplina, do patriotismo, da hierarquia, respeito às pessoas, respeito aos profissionais da educação. Então esse trabalho tem dado muito resultado. Inclusive, eu ia até perguntar para o senhor, né, para apontar melhores esses resultados, né, se houve uma melhora nos resultados tanto dos alunos, em questão de ensino, também de comportamento, enfim. Sim, comportamento 100% que a gente já consegue aferir. Na questão da qualidade da aprendizagem, nas nossas avaliações já mostra uma melhoria na aprendizagem. Nós vamos medir agora forte nos resultados do SAEB, da prova que vai ser realizada agora em outubro, porque a gente está na fase de consolidar a aprendizagem no final do ano. Então, ano que vem, no início do ano, com os resultados das nossas avaliações somativas e do SAEB, nós vamos conseguir afirmar o que melhorou de índice de aprendizagem. Mas questão de comportamento, clima da escola, organização, isso aí melhorou 100%. Eu não estou falando só de uma escola, estou falando de escolas de Cuiabá, de Cáceres, Rondonópolis. Ontem nós estivemos em Nova Mutum, e a escola Vigílio, que é uma escola que a gente entregou, e é uma escola cívico-militar também, tanto pai, quanto estudantes, quanto diretores, elogiando essa proposta. Hoje, nós temos uma demanda enorme de direção de escola, de profissionais querendo transformar a escola, porque o professor conseguiu ter uma organização melhor ali dentro da sala de aula. Cada sala de aula tem um xerife, um representante, onde tem os professores e os militares que trabalham na busca ativa, trabalham na organização da escola. Então, com certeza,
foi uma acertada muito grande do estado de Mato Grosso, da educação, da gente aumentar o número de escolas cívico-militar. E para manter essas escolas, né, precisa aí de um investimento muito alto, né? E sem esse apoio financeiro da União, não seria mais fácil fortalecer essa cultura de responsabilidade, respeito também nas demais escolas da rede pública? Sim, todas as escolas a gente trabalha com as competências socioemocional, que é a questão do respeito mútuo, é a questão da ética, é a questão da responsabilidade. Uma escola cívico-militar para uma escola regular é o mesmo investimento que acontece. É o mesmo material didático, são os mesmos professores, a gente não tem mudança curricular, a gente não tem mudança de professor, a gente não tem mudança do material didático. O mesmo valor que a gente investe em uniformes para a escola regular é o mesmo valor que a gente investe para as escolas cívico-militar. Então não tem incremento de investimentos novos, né? O que a gente tem é uma otimização, é um regimento interno diferente, né? E ali você tem profissionais militares da reserva que vão lá cobrar comportamento, disciplina, essas coisas. Então isso tem funcionado muito bem, né? Então falar que é um investimento maior, que você precisa colocar muitos recursos ali, não é verdade, né? O que a gente tem feito é otimizar os recursos, garantindo uma quantidade de profissionais ali que faça toda a parte ali disciplinar, toda a parte de ordem unida, e os resultados estão aparecendo. Falando em avanços, melhorias, né, no desenvolvimento, no próximo mês tem o Enem. Como que está sendo o preparo, né, dos alunos que estão aí na reta final do ensino médio? Tem alguma expectativa de desempenho, algumas metas? Bom, esse ano as provas do Enem serão realizadas no dia 9 e no dia 16 de novembro. Confesso para você que, sem sombra de dúvida, vai ser o melhor ano. Vai ser o ano onde nós vamos aprovar a maior quantidade de estudantes da rede pública nas universidades federais. Vale lembrar que o ano passado nós tivemos o primeiro colocado em medicina da Universidade Federal, tivemos o primeiro colocado também em ciência da computação, cursos que são concorridos, de odontologia também, cursos que são muito concorridos, são cursos caros, quando você vai pagar na iniciativa privada. Tivemos aí a felicidade de ter os estudantes da rede pública estadual nas melhores colocações. E esse ano a gente fortaleceu e otimizou o nosso pré-ENEM digital. Nós temos um material robusto, elaborado pelos nossos professores, nós temos os aulões aos sábados, nós temos as aulas que acontecem ao vivo, as aulas que são gravadas, criamos uma biblioteca, fizemos diversos simulados. Eu mesmo tenho a oportunidade de ir em várias escolas, em várias cidades que estão sendo realizados o pré-ENEM digital, e eu estou vendo a juventude muito mobilizada, muito feliz, né, engajada. Com certeza nós vamos ter aí muitas surpresas positivas e com certeza vai ser o melhor ano da rede estadual, tanto em participação, porque a gente alcançou o maior número de inscritos, batemos recorde de participação e com certeza vamos bater recorde também de ingresso de estudantes da rede estadual ingressando nas universidades federais. Antes de começar a entrevista, a gente estava batendo um papo, o senhor adiantou aí um pouquinho que vai ter umas premiações, né, para o aluno que tirar uma nota alta na redação. Conta um pouquinho mais sobre isso. A redação sempre é um divisor de águas, né? Uhum. E no Brasil, nós só tivemos 2 alunos que tiveram redação nota 1000 da rede estadual. Os demais foram da rede privada. Então, esse ano a gente fez o desafio da redação nota 1000 no estado de Mato Grosso. Estou muito confiante, que a gente já teve diversos estudantes que atingiram a pontuação de 980 pontos. Então, esse ano, o governador e a SEDUC decidiu, né, levei essa ideia para o governador, ele aprovou, da gente premiar financeiramente os estudantes com pontuação de 960, 980 e 1.000 pontos. O estudante que conseguir 1.000 pontos na redação do Enem, ele vai ter um valor aí financeiro de R$5.000, né? Então, vale a pena. Estou vendo que os estudantes estão mobilizados. Inclusive, a gente tem uma plataforma chamada Letros, que é uma plataforma de produção textual, produção de redação, que ele é parametrizado tudo conforme as redações do Enem. Então, é mais uma ajuda complementar
Fora todo o trabalho do Pré-ENEM digital que os nossos professores estão fazendo, a gente também entregou uma plataforma onde tem ajuda aí da inteligência artificial, de fazer as correções, de mostrar onde que o aluno precisa melhorar, aonde que ele não está conseguindo ter uma boa performance. E eu tenho certeza que com toda essa ajuda, esse ano nós vamos ter uma redação nota 1000 no estado de Mato Grosso. E a gente vai ter incentivo. prazer aí de pagar R$5.000 para esse estudante que conseguir atingir esses resultados. Bacana, que pena que na minha época não foi assim. Daí eu falo assim, ó, um monte de coisa, né? Eu olho para as escolas hoje, na nossa época a gente não tinha uniforme, não tinha kit escolar, nós não tínhamos uma merenda de qualidade igual tem hoje. Hoje nossos estudantes têm 2 refeições. Ele chega, tem um lanche e depois tem a refeição principal, que é uma comida, uma alimentação muito balanceada, o cardápio elaborado pelos nossos nutricionistas, e 52% dessa alimentação vem da agricultura familiar. Nós não tínhamos quadra coberta, nós não tínhamos computadores dentro das escolas, não tínhamos internet, ou seja, um monte de coisa hoje que tem dentro da escola. Não tinha sala de aula climatizada, não tinha cozinha, não tinha refeitório, a gente merendava era dentro da sala de aula, e muitas das vezes a merenda era aquele suco e aquela bolachinha seca, era isso que acontecia, né? A gente não tinha material didático, a gente não tinha essas plataformas, enfim, hoje a educação ela tomou um novo rumo, né, tanto em infraestrutura quanto qualidade de ensino e condições para o estudante estudar. Então hoje a educação que a gente oferta é uma educação de qualidade, onde todos os estudantes que queiram aprender, queiram, né, dentro da escola criar as oportunidades para o seu futuro, com certeza a educação de Mato Grosso vem proporcionando isso com qualidade. Agora entrando em uma pauta que vem gerando debate, né? O prefeito de Cuiabá, Abílio, anunciou a proposta de privatizar escolas municipais. O senhor acredita que essa é uma solução para melhorar a educação? E se pudesse dar um conselho ao prefeito, qual seria esse conselho? Bom, eu não sou a favor de privatizar escolas. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que muito pelo contrário, nós temos excelentes profissionais na educação, né? Temos excelentes gestores. Eu falo enquanto experiência na rede estadual. Para selecionar diretores, a gente hoje não tem mais eleição. Fizemos um processo seletivo com prova. Isso é falar em gestão democrática, porque quando você coloca um processo seletivo, você oportuniza aqueles professores efetivos que sempre sonharam em ser um líder, em ser um gestor, e nós temos excelentes líderes na nossa rede, de ser um diretor de uma escola, né? Porque antes, a maioria era aquele jogo de carta marcada, né? Eleição, vou votar naquele que, enfim, que é o meu amigo. Não, a gente tem que votar por competência, né? Por capacidade de gestão, capacidade de liderar. Hoje uma escola do estado de Mato Grosso recebe em torno de R$400 mil. Então tem que ter um bom líder, um bom gestor, um bom professor, que engaje os seus professores, que engaje o seu coordenador, né? Que trabalhe em conjunto ali com o secretário escolar. Então essa estratégia do estado deu certo. Então hoje nós temos excelentes profissionais, excelentes gestores. Então a gente não precisa privatizar a educação para contratar diretor, para contratar coordenador. Isso a gente consegue fazer dentro da própria rede nossa. Professores, currículo, isso não se mexe, né? Isso tem uma base nacional comum curricular, que é regido pelo Ministério da Educação. Tem os sistemas de avaliação que avalia todos os estados e todos os municípios. O que cabe aí o estado de Mato Grosso e os municípios, e isso nós fizemos muito, foi trabalhar numa formação adequada. Porque hoje a qualidade da formação inicial num professor que está fazendo pedagogia ou uma licenciatura, infelizmente as universidades não têm formado tão bem, porque ficou aquela formação EAD, à distância, né? Tem cursos aí em redes particulares que pagam R$70 por mês. É um absurdo isso, né? E você fica 100% online, sem ter prática, sem estar dentro de sala de aula. Então, a formação inicial ela precisa ser melhorada e isso cabe ao Ministério da Educação, ao governo federal, e junto ao Conselho Estadual a gente tem feito essas cobranças de forma sistêmica, de forma incisiva, para que a gente possa melhorar. Então, não é simplesmente falar que vai privatizar a educação que vai melhorar os resultados. Eu acho que a gente precisa fazer uma escuta, né, dos professores, dos profissionais, construir uma política pública que seja de Estado, né, que vai de encontro aos anseios dos nossos estudantes, que é melhorar os resultados de aprendizagem e dar oportunidade para os professores. Tem muita gente boa na rede, né? Então, se fosse para dar um conselho ao prefeito Abílio, eu falava para ele,
constrói uma política pública adequada, escuta mais os profissionais da educação e faz uma construção a várias mãos aí de uma estratégia, né, bem estruturada, que com certeza vai dar resultados. Fizemos isso no estado de Mato Grosso, os resultados e os indicadores estão melhorando para toda a população, para todos os profissionais verem, né, e isso demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente consegue sim, com os nossos profissionais, alcançar bons resultados. Então fica aí o conselho, né? Vamos falar agora sobre a segurança dos nossos alunos. Recentemente nós temos acompanhado aí casos de agressões em escola e até mesmo envolvendo a influência de facções criminosas. Como que o Estado tem lidado com essa influência, né, das facções e casos de agressões nas escolas, e qual que é o trabalho estratégico que a SEDUC tem adotado para evitar esse tipo de violência e esse tipo, né, de situação no ambiente escolar? Bom, primeiro que a gente repreende e a gente fica muito triste com violências que acontecem no ambiente escolar, né? Estou me lembrando aqui daquela questão de Alto Araguaia, né, que tivemos recentemente, daquele caso com aquelas alunas. Imediatamente, quando a gente teve ciência daqueles vídeos, daqueles fatos, tomamos as providências imediatas, primeiro de denunciar o caso, né? Segundo, acionar delegacia civil, acionar Ministério Público, as providências foram tomadas de forma imediata. Mas a gente vê aí que no Brasil, né, Brasil, todos os estados, municípios, essa onda de violência aumentou, né? Então a gente tem feito aí vários trabalhos com os nossos mediadores, com os nossos pacificadores, com a nossa equipe psicossocial, né? Hoje, escolas acima de 1.000 estudantes, nós temos lá um profissional de assistente social, um psicólogo, onde faz o acompanhamento desses estudantes que apresentam alguma indisciplina. É feito o acompanhamento diretamente com os pais. Em alguns casos, a gente tem feito até a transferência compulsória, né, de alguns estudantes de uma escola para outra, né, quando a gente insiste, quando a gente dá os feedbacks, quando a nossa equipe psicossocial entra em atuação e nada resolve, aí a gente faz a transferência compulsória. Então a gente está trabalhando, inclusive, em algumas legislações dentro da SEDUC para a gente garantir uma segurança para os profissionais da educação e para os estudantes em relação a esses alunos indisciplinados. Mas vale dizer que a gente tem uma política de construção de paz, que a gente tem os nossos pacificadores, os nossos mediadores que trabalham com a família, trabalham com os estudantes, trabalham com a comunidade escolar, né? Tem as nossas palestras, tem as nossas oficinas, isso está dentro do nosso currículo. Então a gente tem trabalhado muito forte. É claro que no ambiente de 628 escolas, a gente não consegue controlar ao mesmo tempo 320 mil estudantes, né? Então a gente tem fortalecido as nossas políticas, tem trabalhado forte na formação de mais mediadores, mais pacificadores, com apoio do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e dos nossos profissionais, e a gente tem levado aí uma cultura de paz, uma conscientização desses estudantes, que a gente precisa respeitar o próximo, que o trabalho começa dentro de casa. A gente tem alertado as famílias também, o papel do pai, o papel da mãe de educar o seu filho, né? Dentro da escola, o professor ensina, transfere conhecimento, mas tem muitas coisas aí que estão fora dos muros da escola, que começa ali nas comunidades, que começa dentro de casa. Então a gente tem orientado, inclusive a partir do ano que vem, nós vamos ter no currículo do estado de Mato Grosso, de forma interdisciplinar, assuntos sobre violência doméstica, violência no ambiente escolar, né? Isso vai de encontro às necessidades da Base Nacional Comum Curricular, né? Onde fala que a gente tem que trabalhar as políticas de direitos humanos, as políticas para reprimir e repreender violências no ambiente escolar, violência contra a mulher. Então a gente está trabalhando muito forte no nosso currículo para a partir do ano que vem a gente ter isso também na nossa grade curricular. Nesse caso que o senhor citou em Alto Araguaia, né? Foi? Sim. Eu não me lembro, né, se a escola possui câmeras, mas não são todas no estado que tem, né? Como que tá essa situação da segurança dentro da escola? Porque esse caso de agressão ocorreu dentro da escola, né? Não foi fora. Então, assim, como que tá essa segurança dos alunos? Hoje, em todas as escolas estaduais, nós temos câmeras instaladas no programa Vigia Mais Mato Grosso. Em específico, nessa escola, nós tínhamos alguns pontos cegos lá.
Inclusive passou por uma revisão. Quando a gente vai instalar essas câmeras, vai uma equipe da inteligência da Polícia Militar, identifica todo o perímetro e identifica os pontos onde serão instaladas. A gente repassa o recurso para a escola e a escola contrata a mão de obra e instala naqueles pontos específicos. Nessa escola em específico, atrás ali, não tinha nenhuma cobertura de câmera. Inclusive, já corrigimos, já arrumamos. Foi uma falha que aconteceu, mas todas as escolas têm. Dentro da educação, a gente criou o NISE, que é o Núcleo de Inteligência da Segurança Escolar, onde os profissionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, da SEDUC acompanham, né, todas essas câmeras. Eu estou falando aí de mais de 8.000 câmeras instaladas em todas as unidades educacionais para monitorar e acompanhar, primeiro, para manter a integridade do patrimônio, segundo, também para monitorar qualquer ato de violência. Né? Em outras escolas que a gente teve algumas ocorrências de violência, as nossas câmeras pegaram. E a gente conseguiu identificar todos os estudantes através desse monitoramento. Em específico, nessa escola, tinha um ponto cego. Mas a gente já corrigiu. Mas as câmeras aí a gente tem conseguido acompanhar e monitorar e tem ajudado muito aí na questão de identificar e também para reprimir essa violência dentro do ambiente escolar. Agora vamos falar um pouquinho sobre política, né? O nome do senhor tem sido citado como possível candidato em 2026, seja para deputado estadual ou federal. Já existe alguma definição sobre isso? As conversas de bastidores já começaram? O que o senhor tem ouvido, né, ou pensado sobre esse cenário? A conversa estava boa, né? Falando de educação. E virou para política, né? Bom, eu não descarto nenhuma possibilidade, né? Eu antes de ir para iniciativa pública, eu era da iniciativa privada. Comecei na prefeitura, juntamente com o governador Mauro Mendes, quando ele foi prefeito. Em 2017, eu fui para a Secretaria de Educação, né? Comecei como secretário adjunto de infraestrutura, depois secretário executivo e hoje secretário da pasta, né? Eu me lembro que na última eleição cogitaram meu nome também. Eu falei que não era o momento, nem passava pela minha cabeça, nunca pensei em ser político. Claro que o cargo que a gente ocupa de secretário, a gente acaba sendo um agente político, né? Mas eu sempre tento equilibrar a questão técnica, a questão política, porque eu também entendo que as demandas políticas que vêm das cidades, que vêm dos deputados, dos prefeitos, dos vereadores, são demandas que precisam ser analisadas, precisam ser atendidas, porque são representantes do povo. Então, se estão chegando demandas através deles, é porque alguém está solicitando, alguém da população. Então, eu respeito muito, né, todos os políticos do nosso estado, e eu acredito muito que a política ela é capaz de transformar vidas, ela é capaz de melhorar o bem-estar de uma população, né? Então, não descarto nenhuma possibilidade. Logicamente, isso só vai ser decidido no ano que vem, porque, como o governador Mauro fala, Otaviano, e eu também compartilho da mesma ideia. Nós temos que discutir política no ano de política, e política vai acontecer em 2026, nós estamos em 2025. Então, nesse momento, a minha atenção está voltada a melhorar a qualidade do ensino cada vez mais. Temos prova do SAEB, temos um monte de escola que precisa ser reconstruída, construída. Temos os nossos programas que precisam ser executados, a exemplo dele é o intercâmbio, que todos os anos a gente leva 100 estudantes para a Inglaterra, são programas importantes. E quando a gente começa a discutir política, a gente perde o foco. Então vamos discutir política no momento certo. Ano que vem, com certeza, a gente vai tomar uma decisão e que for da vontade de Deus, da minha família, a gente vai seguir aquilo que é um propósito. Eu acho que a política ela tem que ser feita de propósitos e tem que ser uma política voltada para resultados. Entrar por entrar não faz sentido, porque a partir do momento que você entra, você não representa só uma visão individual, você representa uma visão coletiva. E existe uma expectativa muito grande por parte da população. Então tem que ter um senso de urgência, um senso de responsabilidade para fazer bem representado e atender os anseios de uma população. Então, ano que vem, a gente toma essa decisão. Nós já estamos com um pezinho no ano que vem, né? O senhor disse que não descarta, mas aí para deputado, estadual, federal, tem aí Existem as duas possibilidades, né? Existem as duas possibilidades. Com certeza, para entrar em qualquer pleito político, tem que ser só para participar, tem que ser para ganhar. Para continuar na União? Então, com certeza, a gente vai tomar uma decisão lá na frente, né? Se isso
for ocorrer, vai ser uma decisão para que tenha maior viabilidade de vitória. Né? Hoje eu sou filiado no União. Logicamente é natural que a gente converse com vários partidos que estão dentro, né, do grupo de aliança do governador Mauro Mendes, Otaviano Pivetta, né, e a gente no momento certo vai tomar a decisão que seja mais justa, mais correta, mais adequada e que tenha aquela visão da boa política, da política por resultados. A SEDUC tem um histórico, né? O senhor disse que não queria discutir política, né? Mas não tem como fugir, né? A SEDUC tem um histórico de gestores que acabaram, né, se elegendo parlamentares. O senhor acredita que esse capital político ele pode se repetir no seu caso? A SEDUC, ela teve aí um cenário de eleição, Ságuas, Rosaneide, depois Marrafon foi candidato. Eu acho que a gente não pode pensar que você ser um secretário e ser uma oportunidade de você almejar um cargo político. Eu acho que não é por aí. Eu acho que todo gestor ele tem que ser avaliado pelas entregas, né? Se ele coloca o nome à disposição para ocupar um cargo político, ele tem que ser avaliado ali pela sua competência, né? De mediar, de dialogar, de conversar, de ser um representante da população, mas também que tem ali requisitos e características de entregar resultados. Porque hoje a população está cansada de promessas. Eu acho que um deputado estadual, um deputado federal, ele tem que estar preocupado ali em legislar bem, acompanhar os recursos que são investidos pelo Poder Executivo, mas também fazer proposições que venham de encontro à qualidade de vida. E o que é a qualidade de vida? É uma educação de qualidade, é uma saúde de qualidade, é uma segurança pública que oferta esse conforto, essa segurança, esse bem-estar. São políticas sociais que vão de encontro à população mais carente. Então são essas políticas, esses bons resultados que um político tem que estar preocupado em entregar. Então acho que não necessariamente porque ocupou, né, uma pasta ou isso ou aquilo, que vai ser um trampolim. Não, acho que tem algumas características, alguns requisitos que com certeza a população está preocupada em fazer essa avaliação. Inclusive, né, eu queria perguntar como que o senhor responde às críticas de alguns deputados que afirmam que o senhor utiliza, né, o fato de estar à frente da secretaria como uma plataforma política. Não, nunca fiz isso. Muito pelo contrário, é natural que os resultados apareçam e o nome fique em evidência, porque naturalmente uma secretaria desse tamanho, que está em 142 municípios, 600 e poucas escolas, a gente tem uma gestão muito participativa da comunidade escolar. E os resultados só estão aparecendo porque é uma política feita a várias mãos, que começa lá no chão da escola, ouvindo os estudantes, dando oportunidade para eles ser protagonistas através do Grêmio Estudantil, dando oportunidades para eles fazerem intercâmbio, dando oportunidade de uma infraestrutura melhor, valorizando o profissional da educação, entregando uma merenda de qualidade, entregando material didático. Então, isso são políticas públicas que, bem executadas, geram resultado social. Gerando resultado social, logicamente, o governo fica bem avaliado, o governador Mauro Mendes fica bem avaliado, o vice-governador, os deputados também ficam bem avaliados, porque eles estão lutando e estão brigando por uma qualidade da educação, e se isso acontece, todo mundo fica bem. Logicamente, quem está liderando uma pasta dessa também fica bem avaliado, mas isso não quer dizer que você está utilizando de uma estrutura para se autopromover, muito pelo contrário, a gente faz aquilo o que é a atribuição do nosso cargo. Eu preciso acompanhar as escolas, preciso monitorar as nossas diretorias regionais de educação, preciso motivar os profissionais. Então é o papel como secretário, o que cabe às funções, é isso que eu tenho feito. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Para encerrar, eu queria que o senhor falasse, né, um pouquinho sobre as matrículas, né, que já se abriram. E também, né, deixar uma mensagem para os professores, para os servidores, né, da educação e os alunos e as famílias. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade da gente falar de todos os assuntos da educação. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Com certeza teria assunto. Mas é importante a gente lembrar de algumas datas. Matrícula 2026. A rematrícula nós já encerramos, então os 320 mil estudantes que estão na nossa rede, continuam na nossa rede, já teve a rematrícula garantida. Agora nós vamos começar a etapa de ingressos de alunos novos na nossa rede, ou seja, os alunos que saem da rede municipal
e vão para a rede estadual. A gente vai começar a partir do dia 23 desse mês agora, efetivar as matrículas dos estudantes da educação especial. No dia 27 começa da capital aqui de Cuiabá e no dia 29 desse mês começa as demais matrículas. Lembrando que todas essas etapas, as matrículas vão até o dia 7 de novembro. Ela é 100% online, entra no site da SEDUC, tem vídeo explicando as documentações que precisa, é um processo muito tranquilo, muito simples e muito fácil. Mas se o pai quiser ir na escola, porque gosta de ir lá, levar a documentação do seu filho, não tem problema nenhum. Ele pode procurar a escola mais próxima da casa dele, munido de toda a documentação necessária do estudante e do responsável e efetivar a matrícula do seu filho. Todas as nossas escolas estão aí à disposição, de portas abertas, e não queremos deixar nenhum estudante para trás. E para finalizar, quero deixar uma mensagem para os pais, dizer que é muito importante a participação dos pais na vida escolar dos seus filhos, no acompanhamento das notas, das provas, dos programas, nas reuniões de pais e mestres, acompanhar ali efetivamente o ensino do seu filho. Ele vai se sentir mais motivado, mais engajado, né? Você também, o pai, ele consegue acompanhar ali o que está acontecendo dentro da escola. Então a participação dos pais é fundamental, né? E dizer para os estudantes que as nossas escolas estão de portas abertas, com material didático de qualidade, com professores preparados, uma infraestrutura adequada, com a tecnologia educativa que precisa, né, para melhorar os resultados de aprendizagem, né, com uniforme, com kit escolar, com merenda de qualidade, transporte de qualidade, ensino de qualidade, tudo que o estudante precisa para ter um desenvolvimento adequado aí na educação básica. É isso aí, vamos aos estudos e vamos garantir que a educação do estado de Mato Grosso seja uma das melhores educações do Brasil. É isso, gente. Está chegando ao fim mais um episódio do Agora Pode. E para ficar ligadinho, não esqueça de seguir nossas redes sociais, acompanhar nossas plataformas Spotify, YouTube e ficar sempre atento no leagora.com.br. Até a próxima!